Análise de dados. Quanto tempo estudar? Você está focando o seu tempo nas ferramentas certas? Estudar cursos livres, graduação ou uma pós-graduação? Onde investir o seu tempo? E do zero ao primeiro emprego em 90 dias. É possível isso? E quem está orientando você? Um especialista em dados ou um especialista em marketing digital? Tudo isso e muito mais logo após a nossa vinheta. Fala aí pessoal, beleza? Para você que não me conhece, eu sou o Bruce Fonseca, eu sou especialista em Business Intelligence, trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos e também sou instrutor de treinamentos de Power BI, SQL e Python para análise de dados. E eu criei esse canal para deixar você muito bem informado do nosso universo da análise de dados. Então, já esmaga o botão de like aí para apoiar o trabalho aqui do tio dos dados, beleza? Então vamos para o nosso vídeo. Pessoal, e quanto tempo estudar a análise de dados? É uma das perguntas que eu mais recebo aqui no YouTube, lá no meu Instagram e também pessoas que entram em contato comigo pelo meu WhatsApp para saber mais sobre os meus cursos. Eles querem saber quanto tempo precisam estudar para se tornar analista de dados ou estarem preparados para assumir uma posição de analista de dados. E por que elas perguntam isso? Porque tem muita gente oferecendo justamente isso, do zero ao primeiro emprego em 90 dias. Isso é realmente possível? Bom, quem me acompanha lá no Instagram, aqui no YouTube, sabe que a minha opinião não é bem assim. Eu sou muito sincero de falar sobre o tempo de estudo, o que você precisa estudar e o tempo de dedicação, além do consumo de material que você vai precisar ter nesse período de preparação para se tornar um analista de dados. Eu até poderia vir aqui com um discurso assim bem amigável, falando assim que tudo vai dar certo, que precisa estudar pouco, que não é tão difícil quanto as pessoas falam, porque elas não têm mindset e tudo bonzinho para gerar empatia para vocês aí. E aí trazer um monte de gente para o meu perfil e vender meu curso para elas. Mas eu prefiro uma abordagem direta, onde eu falo a verdade para você. Você entende a situação, o contexto todo. E se quiser, estuda comigo. E é por isso que você não vai encontrar o meu nome lá no Reclame Aqui, porque é um conteúdo honesto, de altíssima qualidade, e o que eu prometo para você, que é esse conhecimento técnico, também é algo muito honesto. Eu falo para você, esse é o conteúdo que precisa, e isso é o que você precisa fazer, se dedicar para consumir esse conteúdo e colocar em prática para montar um portfólio. Essa é a minha abordagem e eu trato disso com muita clareza, justamente para ninguém se sentir enganado. Isso justamente porque meu objetivo não é ser um vendedorzinho de cursos, ganhar dinheiro desonestamente. O meu objetivo é realmente ajudar as pessoas e ajudando elas, de alguma forma, isso pode ter algum retorno financeiro para mim. Essa é a minha abordagem, é a minha linha de pensamento. Mas pessoal, o que eu geralmente oriento que você precisa estudar? Pense que tem muita gente com muitas abordagens diferentes no mercado. E o que eu vejo geralmente é essas escolas, instituições, pessoas, professores, utilizarem esse monte de palavras-chave para persuadir os alunos que eles entendam que eles precisam de Python logo de cara, que eles precisam de Cloud logo de cara, que eles precisam de um monte de coisa que na verdade não vai utilizar no dia a dia. Então, Python é uma linguagem excelente? É uma linguagem excelente. Eu uso no meu dia a dia? Uso todo dia. Agora, os outros analistas utilizam no dia a dia deles? Não, eles utilizam mais SQL, Power BI e muito DAX para construir as análises deles. Quando precisa de algo mais avançado, aí sim vai para o Python. E como eu acabo trabalhando muito em projetos especiais, eu acabo utilizando o Python diariamente para analisar dados. Mas também utilizo SQL, Power BI com muito DAX diariamente. Mas eu vejo claramente que as empresas acabam adicionando isso na proposta delas para que você pense que vai ser um profissional muito diferenciado fazendo o curso delas, o que na verdade não é algo necessário logo de início, não é o que as empresas estão buscando, que você chegue lá dominando o Python.
Elas vão precisar que você tenha domínio no SQL, Power BI e Python, que são justamente as ferramentas que eu ofereço no meu treinamento. Para quem não conhece meu treinamento ainda, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário aqui embaixo, tá bom? Então, não é uma propaganda do treinamento, mas eu queria utilizar como base porque eu fiz esse treinamento para suprir uma necessidade que eu via no mercado de realmente preparar o profissional com o que realmente ele precisa conhecer de ferramentas, técnicas e conceitos de análise de dados para o mercado de trabalho, para iniciar no mercado de trabalho como analista de dados, ou então utilizar a análise de dados para alavancar a sua carreira no seu emprego atual. E aí você pode falar assim, pô professor, você falou sobre SQL, Power BI com muito DAX, Python, mas e o Excel nessa história? Bom pessoal, a verdade é que eu tenho mudado de opinião, ou eu mudei de opinião com relação ao Excel, porque o Excel eu sempre entendi que fosse um pré-requisito para a análise de dados, mas no dia a dia do analista de dados, ele utiliza conceitos de tabela fato, tabela dimensão, relacionamento entre tabelas, mudança de contexto, que você até tem no Excel, importando inclusive o Power Query dentro do Excel e depois utilizando o Power Pivot, por exemplo. Mas sendo bem sincero, quantas pessoas realmente precisam desses recursos no dia a dia em Excel? Eu mesmo utilizo o Excel, sei lá, desde os anos 2000, quando eu fazia cursinho lá, logo depois que eu saí do curso de datilografia, eu comecei a fazer Excel, depois aprendi macros, depois fui para sistemas, banco de dados, Access, coisa e tal. Mas a verdade é que hoje em dia eu utilizo o Excel para análises rápidas. Quando alguém envia uma planilha para mim, eu faço um PROC-V, uma tabela dinâmica, tiro algumas conclusões muito rápidas e envio para a pessoa. Mas quando eu preciso compartilhar informação, uma informação que esteja disponível para o usuário em um link, um aplicativo, uma plataforma, que no caso é o Power BI Service, eu compartilho a informação pelo Power BI. Não vale a pena pensar em compartilhar informações que as pessoas utilizam frequentemente com o Excel. Então, o Excel eu utilizo ele justamente para fazer análises rápidas, mas análise que eu não preciso de muito volume de dados, porque se eu precisar de muito volume de dados, precisar de técnicas de programação, precisar de muita manipulação, o Excel acaba não sendo viável para mim. Eu vou direto para o Python. Então, quando eu preciso fazer uma análise rápida, é o Excel. Quando eu preciso fazer uma análise que as pessoas vão consultar diariamente, é o Power BI. Quando eu preciso fazer uma análise inicial direta no banco de dados, é o SQL. E às vezes eu utilizo o SQL dentro do Power BI também. E quando eu preciso fazer algum estudo especial, utilizando técnicas de machine learning, desenvolvimento, programação, muita manipulação, volume de dados, aí sim eu vou para o Python. Então, cada ferramenta tem o seu lugar, eu utilizo todas no melhor momento durante as minhas atividades diárias ali, entenderam? E ensinando no digital desde 2020 e principalmente com esses novos treinamentos que eu venho ministrando desde o ano passado, o que eu comecei a perceber? Que o aluno começa com Excel, ele vai bem, mas ele chega no SQL, onde você vai ter um maior relacionamento entre tabelas, maior tratativa, seleção, filtragem, classificação, agrupamento de dados, o aluno acaba praticando muito mais análise de dados no SQL do que no Excel. E aí, alguns alunos, porque eu sempre recomendava começar pelo Excel, e alguns alunos falavam assim, professor, eu não tenho Excel básico nem intermediário, mas eu gostaria de arriscar no SQL. Eu falava assim, ó, é por sua conta e risco. Dele, tá bom, professor, deixa eu tentar. E aí eu comecei a ver que esses alunos começaram a dar certo. E eu começava a conversar com eles, cara, o que aconteceu? Qual que é a diferença? O que você sentiu depois de estudar Excel, depois de SQL, por exemplo? E eles começaram a me dar alguns feedbacks, falavam assim, professor, o SQL, a forma de trabalhar com a tabela, relacionamento, ajuda muito mais quando a gente vai para o Power BI do que quando a gente estuda Excel e vai para o Power BI, ou Excel e vai para SQL e depois para o Power BI. Então, os próprios alunos, eles começaram a achar proveitoso, pessoal.
estudar o SQL, depois o Power BI e o Excel e ir aprendendo paralelamente ou depois dessas ferramentas, porque o Excel é sim muito importante. Você vai precisar utilizar Excel no seu dia a dia, até porque muita coisa que a gente precisa fazer uma análise mais avançada está em Excel, e aí você precisa entender a análise em Excel para transformar ela, por exemplo, num Power BI, ou fazer uma análise mais avançada com Python, por exemplo, mas que foi originada num Excel. Então, é importante sim aprender Excel, tá bom? Mas hoje em dia eu já não recomendo começar com o Excel, mas eu recomendo você começar pelo SQL. Isso vai preparar você muito mais para o Power BI e depois o Python do que o Excel faria, entenderam? Mas Excel sim continua sendo muito importante e eu continuo recomendando. E eu vou falar para vocês quantas horas estudar cada ferramenta, mas claro, eu vou me basear no meu treinamento porque é o que eu tenho visto dar certo com os meus alunos. Então vamos começar com SQL, que tem 12 horas, depois o Power BI, que tem mais 22 horas, e depois o Python, que tem mais 11 horas, totalizando 45 horas. E aí você olha e fala assim, pô, 45 horas é muito pouco, e não é, pessoal, justamente pelo formato das aulas. São aulas enxutas, muito objetivas. Não são aulas como se fossem aulas ao vivo, onde alunos interrompem o professor, fazem piadinha, para, volta, refaz. Não, são aulas objetivas, enxutas e estruturadas para transmitir o conhecimento do título daquela aula. E junto com essas aulas, qual que é a minha sugestão? Que você assista às aulas praticando já no seu computador. Tanto é que alguns alunos até gostam de ter duas telas, porque enquanto eles vão vendo uma tela, eles vão praticando na outra. Mas quem não tem, consegue desenrolar muito bem também, fazendo com apenas uma tela o treinamento. E para cada hora de conteúdo, você precisa de aproximadamente 3 horas de dedicação. Então, o treinamento tem um total de 45 horas, você vai se dedicar aí a aproximadamente 150 horas. E agora a minha pergunta é para você. Quantas horas por dia você está disposto ou disposta a se dedicar a estudar as ferramentas de análise de dados? Então, o que você vai fazer? Vai pegar essas 150 horas, dividir pela quantidade de horas que você vai se dedicar por dia e você vai encontrar o número de dias que você vai precisar estudar para aprender Power BI, SQL e Python. Mas eu diria que principalmente, inicialmente, o que o mercado precisa mais é de SQL e Power BI focados para a análise de dados. Então pega aí essas horas do Power BI, do SQL, multiplica por 3 e divide por quantas horas você vai se dedicar por dia e você vai encontrar a quantidade de dias aproximados que você vai precisar se dedicar para ter aí o conhecimento mínimo para entrar no mercado de trabalho. E consumir o conteúdo e praticar junto com o professor é o suficiente? Eu acredito que não. E por isso que no meu treinamento eu também tenho um módulo falando só sobre portfólio, onde além de falar o que é um portfólio, eu dou orientações de como desenvolver e publicar o seu portfólio, porque o portfólio é uma plataforma onde você vai conseguir publicar os seus projetos desenvolvidos e utilizar essa plataforma para comprovar o conhecimento que você adquiriu durante esse período que você esteve estudando, se preparando para a análise de dados. Então, quando você apresenta um portfólio para um recrutador, você já dá seu cartão de visita para ele e mostra que você realmente entrou nesse jogo para ganhar. Porque você vai mostrar para ele que, além do conhecimento adquirido durante os treinamentos, você praticou, você criou, você desenvolveu projetos para poder apresentar para ele. E isso, pessoal, não tem preço, porque a maioria das pessoas, mas é a maioria absoluta das pessoas, além de não praticar adequadamente os treinamentos, elas ainda não desenvolvem um portfólio para apresentar para os recrutadores. Então, juntamente com o seu currículo ou quando você abordar algum recrutador, o seu portfólio tem que ser o seu cartão de visita.
Você vai lá, vai falar com o recrutador, ou o recrutador vem falar com você e você fala assim, ó, segue meu portfólio para apreciação de alguns projetos que eu desenvolvi durante esse período de preparação para migrar de área. E para você ver que isso funciona, essa semana, primeira semana de maio de 2024, eu estava conversando com um aluno e esse aluno conseguiu um trabalho de analista de dados júnior essa semana. E conversando com ele, que eu tenho acompanhado o processo dele nesse caso, como que funcionou todo esse processo? Ele já conhecia Excel, ele é professor de educação física e ele entrou para a minha comunidade para se especializar em análise de dados e fazer a migração, se consolidar na carreira. Então ele começou estudando muito SQL, depois do SQL ele foi para o Power BI. No Power BI ele se especializou em DAX, ele estudou muito DAX para fazer as análises dele. E enquanto isso ele foi montando o portfólio dele e começou a aplicar para algumas vagas. E logo começaram a aparecer as primeiras oportunidades de entrevistas. E aí quando o recrutador falava com ele ou ele abordava um recrutador, o que ele fazia? Ele pegava esse portfólio e já enviava para o recrutador. E os recrutadores sempre receberam esse portfólio dele de uma forma muito positiva e muito impressionados também, porque eles olhavam lá e falavam, puxa, que portfólio legal, bem feito. Como que você desenvolveu isso? Qual foi a ideia? E aí ele conseguia explicar. Então ele mandava, a pessoa se interessava, pedia explicação e ele conseguia discutir sobre o projeto, sobre como ele desenvolveu aquele portfólio durante uma entrevista. Então isso dava muito mais segurança ao recrutador que ele realmente sabia fazer o que ele estava se propondo ali na entrevista. E o recrutador falou assim, puxa, esse cara vai conseguir dar fit aí com a nossa vaga aqui. Isso é muito legal. Então, pessoal, o portfólio é a sua carteirada ali. É o momento que você fala assim, eu sei fazer o que vocês estão precisando. Agora, você acha possível fazer tudo isso em 90 dias? Eu diria que não é impossível, mas é exigir uma dedicação ao extremo e nem todas as pessoas estão dispostas ou têm tempo, estão disponíveis para se entregar aí nessa dedicação extrema aí durante 3 meses. E aí você pode falar assim, pô professor, mas então quanto tempo seria necessário aí para passar por todo o processo, aprender as ferramentas, montar um portfólio aí para aplicar para vagas? Eu diria para vocês que lá na minha comunidade, a comunidade Bruce de análise de dados, um tempo razoável que eu tenho notado aí com os meus alunos, depende aí do histórico que eles têm já com análise de dados, o background deles, a dedicação de cada um, mas um tempo razoável que eu diria é entre 3 e 6 meses para você se preparar aí, dominar o que você precisa das ferramentas e construir o seu portfólio e aplicar nas vagas com segurança, sem medo de não saber o que está fazendo ali. Agora, quem que consegue fazer essa migração em 3 meses? Geralmente pessoas que já vêm com um background em análise de dados ou um background aí com conhecimento em ferramentas. Quem já tem aí esse viés de análise de dados, pessoal de contabilidade, financeiro, PCP, produção, pessoas que olham muito Excel, que utilizam muito Excel para manipular informações, elas acabam tendo uma facilidade maior para absorver esse conhecimento. Ou até pessoas de TI, que já têm conhecimento em ferramentas como SQL ou outra linguagem de programação, e precisam aprender como funciona no mundo da análise de dados. Então, essas pessoas que já vêm com uma bagagem anterior, elas conseguem ter um melhor aproveitamento, porque elas precisam estudar menos alguns conceitos, porque elas já trouxeram isso com elas já de outras experiências e treinamentos anteriores. Agora, se você acha que 6 meses é muito tempo para você fazer uma migração de carreira, compara isso com uma graduação, onde você precisa estudar pelo menos 2 anos e não tem garantia nenhuma e nem vai ter todo o conhecimento técnico necessário para o mercado de trabalho. Ou então compare isso com uma pós-graduação, que diz que é um título de especialização. Quando você faz uma pós-graduação, você sai com o título de especialista em algum assunto. Porém, você realmente, na vida real, você não vai ser especialista naquele assunto, porque geralmente a pós-graduação também não vai preparar você para o que o mercado realmente
precisa que você esteja preparado. Então eu diria para você que você se preparar tecnicamente através de cursos livres tem um retorno muito melhor de custo-benefício e também uma resposta do mercado muito mais rápida, porque você está basicamente se especializando em algo que o mercado está precisando, e tudo isso num curto período de tempo. Então, o meu conselho para você é comece a refletir racionalmente sobre a sua carreira e sobre a sua estratégia para migrar para a análise de dados. É muito importante que você desconsidere a emoção nesse momento tão delicado, onde você não sabe se vai conseguir migrar ou não. Comece a agir de forma racional e estratégica, siga o plano, entenda quais são seus pontos fracos, onde você precisa melhorar para ter mais fit com o mercado, e tudo vai dar certo no momento certo. E essas foram as minhas considerações. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, que vai ajudar demais o tio dos dados aqui. Tenha uma ótima semana e muito obrigado por chegar até aqui novamente. Abraços, valeu!